E aí, com todo esse contexto, depois é importante que a gente fale de território e geopolítica, porque a China só conseguiu ser a maior economia do mundo e só vai conseguir de novo porque ela não está sendo invadida. E aí tem essa importância de reconquistar Taiwan. Mas depois a gente fala sobre isso. A grande questão é a seguinte, que a gente estava conversando. De repente, o mundo inteiro para. O site caiu do ar quando estava com 300 mil pessoas, o Flight Radar, né? Ele tava e todo mundo acompanhando a viagem da Nancy Pelosi, que é a terceira pessoa no comando dos Estados Unidos, né? Primeiro o presidente Biden, depois a Kamala, a vice, e depois é ela. E ela pega um voo, vai para Taiwan, pousa em Taiwan, o mundo acompanhando, e a China disse o seguinte: não faça isso, senão você vai tocar fogo no mundo. E a China não faz nada. O que vocês acham dessa mensagem aí? Bom, vamos lá. Primeiro Você pode também falar o que ela foi fazer lá. Sim. Ela foi fazer acordos comerciais ali na região asiática. Ela não tinha falado que ia para Taiwan no início. Aí depois, quando ela já estava lá na Ásia, começou a sair notícias de que autoridades norte-americanas, autoridades de Taiwan estavam confirmando que ela podia ir lá. A China deu esse aviso. Ela não colocou Taiwan na agenda dela, mas foi para lá. Querendo ou não, no final das contas, realmente a China não respondeu, né? Eu acho que para um governo fraco como o do Biden, que estava mostrando que tinha uma imagem internacional de um líder fraco, né? Olha o que fez no Afeganistão, né? A saída do Afeganistão. Saiu correndo, né? Deixou a arma, deixou desastrado, tudo. Entregando na mão do Talibã. A própria questão da Rússia e da Ucrânia, que parecia que já estava premeditada para acontecer e, enfim, não conseguiu ter nenhum controle. Então, por um lado, isso pode até mexer um pouco nessa imagem que que os Estados Unidos estava passando para o resto do mundo. Agora, absolutamente mais um movimento aí de tensão que não necessariamente, que não era necessário, né? Desde 1997, ninguém ia para ninguém é importante, né? E olha só o que aconteceu nessa época. Em 1995, o presidente de Taiwan foi para os Estados Unidos e assim, era o movimento de Taiwan indo para os Estados Unidos. Já rolou uma tensão muito grande naquela época. A China começou a fazer exercícios militares já naquela época para dizer, olha, você está criando uma relação ali que não existe, você é parte do nosso território. E aí os Estados Unidos respondeu à época, e olha que antes a China não era a potência que é hoje. Em 1997, o Newt Gingrich, ele, né, congressista ali republicano, fez essa visita a Taiwan e a tensão, assim, foi escabrosa, né? Então, isso no momento que nem eu disse, a China não era tudo isso, essa potência militar econômica, assim, que é hoje, né? Quase ali passando os Estados Unidos, como você bem citou no início. Então, aí fica a pergunta, será que era necessário isso? E aí eu, me alongando um pouquinho, a gente teria que ver quem que é a Nancy Pelosi, né? Ela não é uma novata na política, né? Ela já é um dinossauro, assim. Dá pra comparar com os dinossauros que tem aqui no Brasil. Ela é como o Biden, tá ali há 40, 50 anos. Ela é a essência da política americana, né? Do lobby, daquelas coisas que estão ali há muito tempo. Dizem, Pete, não sei se você sabe. Corre na boca pequena. Aí eu não gosto de fofoca, tá? Não, já tem um site de fofoca. Tá, mas gosta pouco. Corre na boca miúda, pesquisem aí que o marido dela é um puta operador da bolsa. Isso é o que corre na boca miúda. Que passa os insider até trainings pro Charles. Uma notícia recentemente de um trade. Então, eu não sei de nada. Depois vocês pesquisem aí. Repasse a notícia que você viu. Não é isso. Eles são operadores, ela compra e vende ações e tal. Então, isso também tem a ver, quer dizer, você não avisa, aí no dia os mercados caem, só você sabe o que vai... Não sei, mas segue daí. Que vai pra lá e vai, né? Pitão, entendeu? Cara, que maluquice. Não tem bobo no mercado, só a gente. Só nós. Só nós aqui e vocês aí. Até cooperações complexas, parece que estrutura de opção tinha ali, de comprar, sabe? Você conhece ele? Não, eu vi notícia falando sobre isso. Você tava indo na bota dele, não. Mas é que a turma não imagina isso, né? Acha que o mercado ali não tem nada a ver, mas ela é uma pessoa que sozinha, ela tem tanto poder pelo cargo que impacta toda a economia, né? Ela é a terceira, né? Ali na linha sucessória. E volto a falar, né? A China fez exercícios militares ali. Qual o grande problema? Que eu imagino que possa ter até um reflexo um dia. Que China e Rússia
a gente não pode comparar com os Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, economias livres, países livres, com eleições. Então, a próxima vez que a gente for trocar o presidente americano, seja o Trump, seja o Biden mesmo, seja a Kamala, seja o Elon Musk, o Sanders, ele já vai estar difícil pela idade. Mas qualquer cara desses que for pro governo americano, ele não tem muito poder, por exemplo, de começar a Terceira Guerra. O próprio Congresso, tal, as pessoas param. Se entra um maluco agora na Rússia ou na China, esse cara tem o poder de começar alguma confusão. Então é muita inocência nossa, eu não quero vender susto não, tá? Mas é muita inocência a gente achar que nos próximos 20, 30 anos não vai dar nenhum problema, entendeu? Como a gente já tá vendo na Rússia agora. Mas pode seguir sobre a Nancy Pelosi, depois você complementa. Eu ia concluir que ela sempre mostrou muito a opinião dela sobre a independência de Taiwan, etc e tal, que eu até concordo, né, na linha de mostrar esse posicionamento. Só que ela já causou outros problemas também com relação a Taiwan. Em 1991, ela foi em Tiananmen, 2 anos depois de um massacre que tinha acontecido lá, né, estendeu uma faixa ali em homenagem às vítimas, etc e tal. O que, assim, do ponto de vista, vamos dizer, ideológico, humanitário, etc, até tem razão. O problema é o quanto que isso mexe com toda a estrutura do mundo, né? O quanto que isso é visto, por exemplo, pela China como uma grande provocação. É uma grande provocação, né? E os Estados Unidos, ele abdicou de ter esse tipo de posicionamento com relação à China depois dos anos 90, quando mudou a relação com que ele tratava a China e Taiwan. Né? Antes disso, é importante lembrar, até a ONU reconheceu Taiwan como sendo a verdadeira República Popular da China. Só que depois que a China continental começou a crescer e tudo mais, aí eles já passaram para uma política externa de ambiguidade, né? Não, a gente respeita Taiwan, mas a China também, e a China crescendo, se tornando o principal parceiro comercial de, enfim, quase todos os países do mundo, aí a relação foi mudando. Então, se você se põe nessa relação de tratar com ambiguidade ambos os casos, você não pode tomar esse tipo de posicionamento, por mais que pareça certo, porque senão você causa aí, enfim, os mais diversos problemas que a gente tá vendo. E aí, e qual o impacto nos mercados disso? Essa visita dela, disso tudo, você que é mais ligado nessa parte do mercado. Cara, eu me preocupo muito com uma mudança de mundo que pode acontecer no longo prazo. Esse fenômeno já se fala muito, já tá ficando até batida a questão da desglobalização, né? Porque é apenas um episódio que mostra isso. A gente vê a guerra entre listagem de empresa nos Estados Unidos. A China querendo trazer de volta, os Estados Unidos querendo não dá ali abertura pra China. Pô, se quer listar aqui, lista. Mas tem que ter o disclaimer, a gente tem que ter acesso a balanço, a auditoria, e a China não tá a fim de mostrar tudo. Então começa a ter o movimento da China querer internalizar mais as coisas, os Estados Unidos também se tornando menos dependente. Como o Renato falou, a visita da Nancy teve motivações comerciais, de ver como que é planta de semicondutor, coisa que, como você mesmo tinha falado até nos bastidores, a dependência do mundo desse consumo de semicondutores ali, de Taiwan, China, é muito alta. Então eu me preocupo mais com essa mudança de como que as relações do mundo vão acontecer nos próximos anos. Da China se fechando, esse movimento de se fechar para dentro acirra um pouco os ânimos também, né? Você começa a querer, tô me fechando para dentro, vou me proteger, eu vou me preocupar com quem é meu vizinho, se eu preciso ter armamento, eu tenho que estar preparado. Aí fica aquela coisa, todo mundo na iminência de que pode dar uma merda, e eu acho que facilita até a merda de acontecer mesmo, de verdade.